Se você soubesse que o exato momento da sua morte será mais parecido com um despertar do que com um adeus, você ainda teria o mesmo medo do amanhã? A humanidade passou milênios criando cenários de terror ou de vazio absoluto para o instante em que o coração para de bater, mas a ciência do espírito, codificada por Allan Kardec, traz uma perspectiva que desafia tudo o que pensamos saber sobre a agonia. Hoje, mergulharemos no coração de O Livro dos Espíritos, explorando a seção Separação da Alma e do Corpo, partindo da emblemática questão 154. Prepare-se para entender não apenas a teoria, mas as sensações físicas e psíquicas relatadas por quem já atravessou o véu. Este não é apenas um estudo sobre o fim, mas um guia sobre a continuidade da vida. Kardec, com sua mente analítica e rigorosa, não se contentou com respostas vagas. Ele perguntou diretamente na questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta dos espíritos é o primeiro grande alívio para o nosso coração. Não. O corpo sofre quase sempre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nada toma nela. Historicamente, associamos a agonia física ao sofrimento da alma, mas os benfeitores espirituais explicam que a dor é um fenômeno orgânico. No momento do desligamento, ocorre uma espécie de anestesia espiritual. Se você valoriza essas revelações que trazem lógica à nossa fé, não deixe de se inscrever no canal Respostas de Kardec, onde transformamos o mistério em conhecimento. Para entendermos o que se sente, precisamos visualizar o processo. O desligamento não é um corte abrupto como o de uma tesoura, mas o desatamento de laços fluídicos complexos. Imagine um prisioneiro que viveu décadas em uma cela escura. Quando a porta se abre, a luz ofusca seus olhos. Esse estado de confusão espiritual é o tema da questão 163. O espírito não percebe imediatamente que mudou de plano. Ele sente uma estranha leveza, mas ainda tenta falar com os vivos, sem entender por que não é ouvido. É um momento de transição, onde a percepção do tempo e do espaço começa a se alterar profundamente. E o que define a paz desse momento é o estado da nossa consciência. Os relatos trazidos por Kardec e expandidos por outros médiuns mostram casos reais de desencarnes muito distintos. Há o relato do espírito que, tendo levado uma vida de bondade e desapego, descreve o momento da morte como o cair de um fardo pesado, seguido por uma música suave e um reencontro com entes queridos. Já o espírito apegado às paixões materiais descreve uma sensação de arrancamento, como se cada célula de seu corpo ainda estivesse presa por fios invisíveis. Eu gostaria de saber sua percepção sobre isso. Você já sentiu a presença ou um sinal de alguém querido que partiu, indicando que o desligamento foi tranquilo? Escreva nos comentários "A alma é eterna", para compartilharmos essas experiências de consolo. Na questão 155, Kardec pergunta se a separação pode ocorrer instantaneamente. A resposta revela que, em alguns casos, o espírito se desprende antes mesmo do último suspiro, enquanto em outros, o laço persiste por horas ou dias. Isso explica por que, em velórios, alguns sentem uma paz profunda e outros uma angústia inexplicável. O fluido vital vai se esgotando gradualmente. Para o espírito evoluído, esse processo é quase imperceptível. Ele flutua acima do corpo carnal, observando o cenário com a serenidade de quem termina uma longa jornada de trabalho e finalmente pode descansar em uma poltrona confortável. Um detalhe histórico fascinante é como Kardec comparou esses relatos com as observações da medicina da época. Enquanto os médicos viam espasmos e reflexos, os espíritos explicavam que o ser já não estava mais ali para sentir aquela convulsão. A agonia física é para quem fica e observa. Para quem parte, é frequentemente um sonho lúcido. Os espíritos relatam que, nesse instante, ocorre uma retrospectiva da vida, um filme acelerado onde cada ato de amor brilha como uma estrela e cada erro pesa como uma sombra, preparando o espírito para o seu novo grau de existência na escala espiritual. A questão 160 aborda se o espírito, no momento da morte, sente alegria ou temor. A resposta é direta: depende do mérito.
O temor da morte é um instinto de conservação necessário para a vida na Terra, mas no momento real da transição, esse temor é substituído pela realidade do que construímos. O relato de um espírito que foi um grande mestre na Terra descreve que não sentiu o frio da morte, mas sim um calor de boas-vindas. O desligamento é influenciado pelo que Kardec chama de afinidades fluídicas. Quanto mais densos nossos pensamentos, mais colados ficamos à matéria, tornando a sensação de saída mais lenta e confusa. É vital compreendermos que a morte não nos transforma em santos ou demônios instantaneamente. Continuamos sendo nós mesmos, com nossas virtudes e vícios. Muitos espíritos relatam a surpresa de se verem fora do corpo e tentarem, em vão, tocar nos objetos da sala. Essa perturbação espiritual pode durar mais ou menos tempo. Kardec detalha que o conhecimento do espiritismo ajuda muito nessa hora, pois o espírito já sabe o que esperar. Ele não se desespera ao ver o próprio corpo inerte. Ele compreende que aquela foi apenas uma vestimenta que se gastou e que agora é hora de vestir uma nova túnica de luz. Vamos falar sobre a importância das últimas horas no leito de morte. O ambiente de paz, as preces e o amor dos familiares ajudam o espírito no seu desprendimento. Relatos espirituais indicam que gritos de desespero e o apego excessivo de quem fica podem puxar o espírito de volta, retardando sua paz. A morte é um processo natural de nascimento no mundo espiritual. Da mesma forma que um bebê precisa de um ambiente acolhedor ao nascer na Terra, o espírito precisa de vibrações de calma para nascer no além. A ciência da morte, como ensinada por Kardec, é, acima de tudo, uma lição de como devemos tratar quem está partindo. A questão 165 nos fala sobre o que acontece com aqueles que morrem de forma violenta ou acidental. Nesses casos, a separação é mais brusca e a confusão inicial é maior, mas a misericórdia divina nunca desampara. Equipes de socorristas espirituais estão sempre presentes para amparar essas almas, envolvendo-as em fluidos balsâmicos que suavizam o impacto da transição. O que aprendemos com a obra de Kardec é que não existe o vazio. Em cada degrau da transição à vida, há assistência e, principalmente, há uma lógica que recompensa o esforço sincero que fizemos para sermos pessoas melhores. O momento da morte é, portanto, o grande encontro do homem com a sua própria verdade. As máscaras sociais caem e resta apenas a essência. Entender o que se sente nesse instante não é um exercício de morbidez, mas um convite à liberdade. Quando perdemos o medo da transição, passamos a viver com mais intensidade e propósito. A morte não é um ponto final, é uma vírgula em uma frase eterna. Cada dia que vivemos com equilíbrio e caridade é um passo que damos para que o nosso despertar no mundo espiritual seja cercado de luz, de flores e do abraço daqueles que nos precederam na grande jornada. Qual dessas lições de Kardec sua alma precisa ouvir agora? Escolha o próximo caminho.